Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre perder tempo. Bom, a gente já sabe muita coisa sobre o tempo, né? Já sabe que tempo é dinheiro, que consequentemente perder tempo é perder dinheiro. A gente sabe que o melhor remédio é o tempo. Sim. A gente sabe que o futuro a Deus pertence. Sim. A gente sabe que o presente é uma dádiva. Então a gente já tem vários conhecimentos sobre o tempo. Tempo. Exatamente, que é um dos deuses mais lindos. Então, assim, agora a gente tem que falar sobre... agora que a gente já tem noção desses conhecimentos sobre o tempo, precisamos falar sobre os momentos em que a gente precisa perder tempo, ou a gente perde tempo de mais ou de menos, ou E a seja... gente tá usando a palavra perder tempo porque, apesar de muitas vezes a gente tá falando sobre... A gente vai falar sobre algumas coisas que, na nossa concepção, não significam que você tem uma perda, né? Mas como a gente vive nessa sociedade, que, né, tudo é perda de tempo, coisas básicas, às vezes, as pessoas veem como perda de tempo. Então, a gente tá usando aí esse vocabulário, né? Pra nos aproximar dos nossos ouvintes que sofrem aí com essa sociedade da ansiedade, né? Da falta do tempo. Tudo você tá perdendo tempo. Encarnou Bauman aqui do meu lado. Sim. Mas agora, sério, tipo, é isso. Você pode usar uma outra palavra. Você pode falar de gastar tempo, dispêndio de tempo. Não importa. A questão é que existem algumas atividades que elas demandam um certo tempo. E que esse tempo é um tempo bem empenhado. Ou a gente vai falar sobre esses. E também sobre algumas coisas que a gente é meio que obrigado, às vezes, a gastar esse tempo, mesmo que a gente não queira. Um tempo mal empenhado, talvez, mas por um bem maior, ou não. Basicamente é isso. Dispêndio de tempo. O que vale, o que não vale, o que fazemos, o que não fazemos. Hoje. Então, ninguém assim, tá falando sobre isso. Exatamente. Pô. Então, pra começar, assim, bem light, existe uma coisa que é um dispêndio de tempo. Necessário, inegociável, cumpre algum propósito que, infelizmente, eu gasto muito, que é o tempo de deslocamento. Se eu pudesse se eu pudesse... Sabe aquela brincadeirinha? Se você pudesse escolher um superpoder, qual que você escolheria? Teletransporte. Teletransporte. É um tempo que... Primeiro, que eu acho complexo a gente usufruir desse tempo de alguma maneira. Existe toda essa lógica da produtividade que é complexa por outras razões. Mas, assim, é muito ruim a sensação de que durante esse tempo você não fez nada. Não só no sentido produtivo, mas que efetivamente você deixou de viver aquelas horas vivendo no deslocamento. Então, assim, uma coisa que eu comecei a fazer que me dava uma sensação de lazer concomitante ao dispêndio de tempo da locomoção era escutar audiobook, que eu realmente amo. Uhum. Mas, assim, depois também enchi o saco um pouco. Agora eu voltei só pra música. Mas, de todo modo, é um tempo que você não controla. E é uma coisa que, infelizmente, temos que fazer. Vamos continuar fazendo, mas eu sou muito fã da reclamação, então eu vou continuar reclamando desse dispêndio de tempo, assim. Total. Até que a gente tenha pelo menos um transporte público bom. Ou... Na época que eu ia pra faculdade de ônibus, eu ainda conseguia aproveitar esse tempo dormindo. Descansando, né? Porque descansar é importante. Eu sou uma mulher cansada. Então, é importante. Agora, uma coisa que eu faço muito em protesto a esses tempos de locomoção dentro de casa é que eu sempre tento ir pelo caminho mais curto. Então, tipo, se eu tô na sala e eu quero chegar no quarto, eu sempre vou pelo caminho mais curto. Aí você fica, mas como assim? Tem mais de um corredor? Não, é tipo, literalmente, tem uma curva, né? Tem uma quina. Eu vou bem perto da quina, porque aí, entendeu? Se você pensa, né? Tá aqui uma quina. Aí você vai dar, se você der a volta mais longe da quina, é maior a volta. Se você vem pertinho da quina, é menor. E aí eu sempre faço isso, geralmente só em lugares que eu tenho um grande conhecimento sobre o mapa, né? Tipo, minha casa, etc. E aí o que acontece? Eu sempre me machuco nas quinas da minha casa. Por isso. Não é por tipo assim, que desastrada. Não, é tipo assim, nossa, que preguiçosa. Ela tá pelo caminho, ela tá indo quase encostada na parede, e aí ela toda esbarra o braço, a perna toda roxa, que eu bato na mesa, que eu vou... Eu acho que é a primeira vez que eu escuto algo assim. Eu particularmente nunca tinha escutado alguém que tivesse essas tendências. Eu acho que... Sim.
Não sei o que te dizer. Claramente não tá sendo tão útil, você tá se machucando no processo, mas... eu acho que tem que perder um pouquinho mais de tempo indo pelo caminho seguro. E assim, gente... Chapeuzinho Vermelho ensina isso pra gente, né? Exatamente. Lá atrás. E eu não aprendi. Amiga, vai estudar, na moral. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem tempos que são muito bem gastos e que valem a pena, entendeu? Há contextos em que você ter calma é uma delícia. Sim. Essa carinha dela, eu já sei do que ela tá falando. Eu já sei que ela tá falando. Tipo assim... É porque antes do episódio, a gente até comentou sobre algumas coisas. A gente pode falar disso, isso, daquilo, mas a gente não combinou a ordem, né? E nem quem falaria o quê. Aí só que ela fez uma cara, eu já sei o que é. É porque eu sou meio timidazinha, quem me conhece sabe, entendeu? Mentira, gente, eu só falo merda. É sobre o tempo antes da penetração. Ai, gente. Porque eu tinha usado a palavra preliminar, eu não gosto desse conceito de preliminar. Não, porque é um conceito... Porque realmente, se você parar pra pensar, né, você separa preliminar de sexo, como se preliminar não fosse sexo, mas meio que já é, né? Que bom que ela tá falando, porque eu posso me manter uma pessoa da 5ª série e ficar tipo, olha, gente, eu não faço essas coisas. Que é isso? Mas, gente, tudo no tempo de Deus, gente. Que delícia. Você faz uma oração. Vocês já viram, né? A senhora que falou que... Cara, pior que eu não sei nem que programa era aquele. Eu não sei nem, tipo, a referência. Eu sei que eu já vi esse corte específico de uma senhora... Muitas vezes. De uma senhora religiosa falando que toda vez, depois de um orgasmo, ela agradecia a Deus pelo orgasmo. Cara, né? Vamos agradecer? Vamos agradecer a Teia. Vamos agradecer a Deus. Nem em Deus eu acredito, mas isso me aproxima do divino. Não sei quem mais é adepto a isso, mas sempre que eu boto comida pra esquentar no micro-ondas, aqueles minutos que a comida tá esquentando no micro-ondas, eu sempre tento ser muito produtiva, porque eu fico tipo, cara, vou ter que esperar essa comida ficar pronta, o que eu posso fazer dentro desse tempo, sabe? Como a minha comida geralmente é congelada, então são 5 minutos. Mas se fosse uma comida normal, né, seria 1 minuto. Assim, quando a comida não tá congelada, né, só tava na geladeira. Então, mas geralmente, no meu dia, né, quando eu vou esquentar a minha comida, chega esse grande momento, eu tenho 5 minutos, e esses 5 minutos eu tento aproveitar ao máximo ele. Ah, amei. Você é adepta? Então, mais ou menos, o que eu costumo fazer nesse tempo é que eu sou muito uma pessoa do visual. Eu preciso que as coisas sejam bonitas. Então, assim, eu acho que, no geral, eu gasto o tempo fazendo a mesa ficar bonitinha, tirando o que tiver a mais na mesa, servindo a minha coquinha, botando uma água do lado. Eu achava que você só fazia isso quando eu tava lá, ou quando você tava recebendo alguém, que você era tipo, uma mãe. Ah, eu gosto muito de ser mãe, gente, de verdade. Eu achei que você ia até me lacrar agora. Eu juro, eu amo. Não, eu achei que você ia me lacrar em relação à comida, porque eu tava falando que eu como comida congelada e que claramente outra pessoa que fez pra mim. E eu falei assim, porque geralmente... Gente, porque geralmente eu não tô descongelando a minha comida, né, Luma? Geralmente eu tô fazendo a minha comida. Não, eu não ia te lacrar. Não, de verdade, gente. É porque, infelizmente, eu não posso receber você, ouvinte, na minha casa. Mas eu amo, quando, sabe, servir a comidinha pra pessoa, sabe? Luma vai lá em casa, eu gosto mesmo, faço o vinho pra ela, esquento o cafezinho. E eu amo o café da manhã. Então, assim, se tem uma coisa que me faz feliz é ter aquele momento de café da manhã com uma pessoa que eu gosto. Café da manhã é tudo, né? Um brunch. Ai, um brunch, que delícia. Que tudo! Aí fazer o ovinho, esquentar o leite, botar o café. Thompson. O vinho é Thompson. Ai, que delícia! Beber um wheyzinho. Ai, eu odeio whey, gente. Esquentar o pãozinho, passar um cottage. Gente, eu amo. Pra mim, café da manhã é uma coisa... Outra coisa, assim, eu já estive em situações que eu tinha que sair de casa, sei lá, 6 horas da manhã, com uma certa frequência, então eu começava a negligenciar café da manhã, porque isso já é demais pra mim. Mas se eu vou sair de casa, assim, a partir das 7, nossa, eu não abro mão de um café da manhã com um mínimo de calma. Então, assim, se eu tenho que sair de casa às 7, aí eu me arrumo, aí 6h30 eu tô efetivamente pronta, sabe? E eu como com calma o meu café da manhã, tipo, uns 20 minutinhos, subo, escovo o dente e vou embora, entendeu? Agora, se é antes, se é muito antes das 7... Até 6 eu não consigo tomar café da manhã com calma antes. No máximo que eu bebo uma coisinha. 6 da manhã é foda. É foda, porque aí 5 caralho, você tá tomando café, aí é foda, né? 5 caralho da manhã. Você não tem nem coordenação motora pra... Não. Mas assim, a partir das 7, eu tenho que sair de casa, a partir das 7 eu vou gastar um tempinho
nossa, comendo meu café da manhã. Se eu puder comer meu café da manhã, então, assistindo Rick and Morty, assistindo Succession, assistindo Friends, qualquer porra. Eu gosto de assistir Shark Tank quando eu tô com o Lucas, meu namorado. Aí a gente acorda, a gente vai tomar café da manhã, a gente come no quarto assistindo Shark Tank. Ai, que tudo. Gente, eu amo perder tempo com rituais de alimentação. Ah, é bom, né? Eu amo. Tipo, é uma coisa que eu adoro. Eu acho que é o auge, assim. Principalmente se você compartilha esse momento com alguém. Eu adoro. Me faz muito feliz. Outra coisa que é bem maneiro perder tempo, que eu deveria perder mais tempo fazendo isso, mas que a Natália acho que faz isso bastante, é perder tempo aprendendo sobre coisas aleatórias que não necessariamente têm a ver com sua profissão ou com seus interesses individuais e tal. Por quê? Se você tá em qualquer ambiente, você se torna cada vez mais capaz de se comunicar bem com qualquer pessoa, né? Então você tá numa roda e tal, e a pessoa tá falando sobre o X coisa. Se você sabe minimamente sobre aquilo, você tem muito mais facilidade de você conhecer pessoas, né? Aquelas pessoas podem te abrir portas também futuramente. Isso foi um professor meu que deu essa dica. E eu fiquei tipo, cara, total! E, tipo, eu percebi realmente, a Natália é muito assim. Eu não sei se ela sempre fez isso de propósito, com esse intuito, ou se ela só sempre foi uma pessoa muito curiosa e, enfim, pesquisadora naturalmente. Mas ela é uma pessoa que, em qualquer ambiente, em qualquer pessoa, ela é capaz de desenvolver uma conversa. E, sim, nós estamos falando da mesma Natália que fala tão mal de homens. Mas se ela quiser, ela é capaz, sim, de manter uma conversa profunda com um homem. Gente, é porque nem todo homem é capaz de manter uma conversa profunda. Mas assim... Mas aí já é... Mas de verdade, eu acho que tem muito a ver até com o fato de hoje em dia eu fazer pesquisa, né? Eu faço mestrado com o intuito de fazer doutorado. Eu acho que realmente é uma característica de ser uma pessoa curiosa. Eu acho que é mais por aí, sabe? Eu acho que vale a pena até pra quem não é tão curioso é muito amplo, né? Mas assim, ser curiosa com coisas aleatórias da vida. Porque muita gente é curiosa dentro da própria área. Mas eu acho que é uma coisa de sentir realmente o desejo de saber. Uhum. E eu vi uma foto, que era uma foto de uma mulher que ela estava apresentando um trabalho, não sei exatamente do que se tratava, mas estava escrito, eu vou fazer uma tradução livre aqui, mas estava escrito, tipo, a melhor maneira de você ser uma boa pesquisadora é você ser uma... Ela falou bitch, mas sei lá, uma vaca muito curiosa e você querer saber. E eu acho que é mais por aí, sabe? Tipo, querer saber, querer responder direito. Uma pessoa falar de um livro que ela leu, você ficar, caralho, mano, eu preciso saber. Que é outra coisa, livro, Natália também lê muito, tem o hábito de ler sobre qualquer coisa, né? Histórias mesmo, tipo assim, romance, normal. E eu, por exemplo, eu gosto muito de ler coisa relacionada à política internacional, coisas aleatórias que as pessoas estão falando. Então, recentemente, tem uns meses que eu assinei o New York Times, que é muito baratinho, tipo, você paga mais ou menos uns R$5 por... Não, acho que são uns R$20 por mês ou menos. Mas começa mais barato. Enfim, eu não sei. Mas é barato, assim, não é uma coisa cara. E aí você tem acesso a tudo do New York Times, né? No caso, eu tenho o plano normal, mas tem tipo um plano família também. E que engloba outros veículos de mídia deles, enfim. E aí, tipo, tem muitas matérias muito legais. E, efetivamente, eu fico curiosa, sabe? E eu fico querendo saber, eu quero entender. Mesmo coisas que não tem tanto a ver com a minha vivência. Tipo, o cenário... Eu me interesso muito por relacionamento, por relacionamentos amorosos. Porque eu estudo e escrevo sobre divórcio, né? E sobre questões de direito de família. Isso é uma coisa muito abrangente. A maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente lida com essa parte amorosa. Consequentemente, enfim... É muito abrangente. Então eu fico com esse desejo de saber, sabe? Como as pessoas estão se relacionando na puta que pariu lá, sei lá onde. Então uma coisa, esse desejo de saber te abre portas. Porque se você ficar lembrando de ter essa curiosidade por alguém específico, você não vai ter, entende? Tem que ser uma coisa... Sim. Precisa existir um tesão. Você precisa cultivar esse tesão de ser uma pessoa sabe tudo. A Natália é muito assim. Sempre foi, acho que desde pequena. Ela sempre foi meio que sabe tudo, assim. Mas você tem que minar um pouquinho a prepotência, porque eu já fui mais prepotente, hoje eu tô me colocando no meu lugar. Tá mais quietinha pra morrer velhinha. Ah, eu quero muito morrer velhinha. Mas, e aí dentro disso também, uma coisa
dentro da nossa área de pesquisa aqui, né, que vocês já sabem, nosso podcast, né, que é uma das principais pautas nossas, é o comportamento do homem hétero, a gente tem uma fonte, a gente criou, sem querer, uma fonte muito boa de pesquisa, que foi o nosso TikTok, né? Lá no TikTok, nos nossos vídeos, a gente tem lá vários homens comentando atrocidades, e é muito interessante porque, apesar de a gente saber que esses homens existem, a gente não tem contato direto com esses homens, porque, né, naturalmente, na nossa bolha, esses homens não entram, né? Naturalmente. E aí eles estão ali, tipo, em contato direto com a gente vê ali alguns rostinhos, nem todos têm rostinho, né, no TikTok, mas alguns rostinhos, alguns nomes de verdade, né, que não são fictícios. A gente fica, gente, olha que loucura, eles existem, né? E aí eu tenho gastado bastante tempo, assim, lendo e refletindo sobre as falas, né? E o que atravessa esses homens, né? E eles gastam tempo também. Eles gastam muito tempo. Isso que é o mais curioso, porque eles não só gastam tempo assistindo ao vídeo, que não é pro público deles, e tudo bem, como eles engajam e, consequentemente, chama mais homens dessa mesma laia. E eles gastam ainda mais tempo engajando em discussões entre eles próprios, assim. Uns defendendo, uns falando. Inclusive, a gente começou com a gente tem um hater que agora é nosso fã. Lucas? Lucas é alguma coisa. Não sabemos, mas... Que inclusive o rosto dele não é um rosto dele, é um desenho. Ele começou como um hater, assim, tipo, criticando mesmo. Mas eu acho que ele começou a ver tantos vídeos que agora eu acho que ele passou a achar engraçado. Eu não sei se, eu acho que ele acha que a gente é o personagem. Não que a gente deixe de ser, mas também que a gente aí não é, né? A gente é a gente. Não. Mas é óbvio que a gente faz piadas como pessoas, né? E eles não captam muito. E eles não captam muito. E aí eu acho que agora ele... Sei lá, eu comecei a responder ele, assim, algumas coisas provocativas, só gastando mesmo. E aí eu acho que agora ele virou um fã. Eu acho que ele se converteu. Um beijo. Mas é muito engraçado, porque a gente sente esse desejo de gastar um tempo lendo os comentários. Porque há um incômodo da premissa de existirem duas mulheres conversando e falando de alguma questão, de algum tipo de homem, de alguma coisa que elas acham ruins. Então, por exemplo, a gente falando, porque tem um episódio que eu falo que eu não gosto de homem de cabelo grande. E, gente... tipo, foi literalmente esse corte, eu acho, também. Que ele meteu uma, tipo... Vocês são personagens, não é possível, kkkkkk. E é tipo assim, cara, a gente só... Tipo, a gente só tá falando que... E assim, homem de cabelo grande é uma demografia tão pequena, assim, comparando. Então, assim... Eu, coincidentemente, gosto daquilo que já existe na sociedade como padrão, que é o homem ter cabelo curto. Então, assim, eu não tô falando que eu sou fodona por isso. É literalmente o que dizem que a gente tem que gostar, o que o homem tem que ser. Inclusive, foram os homens que inventaram isso daí. Exatamente. Nem foi a gente. E aí eu falei isso, eu falei, não gosto, acho que não fica bom. Geralmente eles não cuidam, o que é verdade. E aí ele ficou incomodadinho. Tipo assim, você tem cabelo grande? Eu não consegui. Eu entendo, e a maioria que se incomoda não tem a característica que a gente tá falando, mas se incomoda pelo todo, né? Pela classe. Isso é lindo, o nível de broderagem, realmente, mas... Eu preciso realmente gastar um tempo pra entender, porque os comentários são muito bons. E aí, quando você vai lendo, você fica meio fascinado mesmo, porque é uma coisa que... Inclusive, tem um comentário de um senhor que colocou assim: vocês estão lendo muito Thomas Hobbes. Vão ler romances, revistinhas. Não ironicamente, na faculdade, numa matéria que eu não faço, mas toda a galera da minha faculdade faz, a galera tá lendo Hobbes. Mas eu não, porque eu não faço essa matéria. Eu devo ter lido, sei lá, um texto na faculdade, mas tipo assim... foda-se, eu nem saberia falar muito sobre ele. É uma pataquada pra explicar a origem do Estado, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Não tem nada a ver, porque tá falando... muito tamanho. Tipo assim, não tem nada a ver, nada a ver. Ele mandando a gente ler revista. Amor? Ai, gente. Um beijo pro Thomas. Mas ninguém tá falando sobre isso. Ninguém tá falando sobre isso. Segue a gente no Instagram e no TikTok, principalmente. @ninguém tá falando. Estamos no YouTube e no Spotify com os episódios completos. Um grande beijo. Beijo, amores.